Yo, Geeks, tudo em cima? Vamos para mais uma inversão aqui no canal, junto com o nosso Professor Johara, o nosso quadro de perguntas e respostas. Mas começamos com as nossas inversões do capítulo 1152, vamos diretamente para o capítulo 52 e temos aqui a capa. Na capa do capítulo 52, nós observamos o título de O Juramento, né? A base ali desse capítulo tão importante na história de One Piece, né? Nós temos a Nami, o Zoro, o Luffy, o Usopp, o Sanji, o Zeff, o Mihawk e também o Don Krieg, né? E o título One Piece, a maneira como o Oda sempre marca para nós como esse título é importante. E esse juramento, né? O juramento pode ser algo conectado ali a Luffy e também a Loki, ou a Imu e também ali aos demais gigantes. A gente volta para falar mais sobre essas inversões e responder as perguntas do Professor Johara depois da vinheta. Um dos primeiros quadros ali do capítulo 52 é o Zoro caindo, né, sendo derrotado completamente pelo Mihawk, né, sendo atropelado ali pelo Mihawk, e nós então observamos o personagem caindo, o que pode ser uma referência completa sobre um próximo personagem que venha a ser derrotado. Lembrando que os gigantes estão marchando em direção ao Jaro, né, então pode ser que algo venha daqui. Aí então nós temos o Mihawk dizendo, né, me desafio outra vez, Roronoa Zoro, né, ou seja, talvez Imu grite ali por Joy Boy, né, meio que tipo assim, para que Joy Boy acabe vindo lhe desafiar, então talvez tenhamos realmente uma conexão em cima disso, e no final nós temos ali o Zoro falando para o Luffy de que ele não vai perder para ninguém nunca mais. Então olha só, nós temos uma promessa aqui, né, uma promessa, um juramento, e o Zoro tá falando que não vai perder para ninguém, então talvez nós tenhamos uma promessa aqui neste capítulo, uma promessa ali do Luffy com o Loki, do Loki pro Luffy, o que realmente vai rolar. Lembrando que o Luffy, ele é o estilo de personagem que ele confia. Ele virou pro Lau, perguntou pra ele, você vai me trair? O Lau falou não, e ele confiou no Lau 100%, e a gente foi até um ano depois disso. Tudo bem que o Luffy foi mudando o Lau conforme ali o percurso, mas mesmo assim já coloca ali essa categorização pra cima do personagem. Então nós temos o Zoro chamando ali o Luffy de Rei dos Piratas, né? Tem algo a dizer, Rei dos Piratas? E aí o Luffy dá risada e diz não, né? Acaba rindo ali. Depois tem que ver se ele ri mesmo com he ou se é com xixi, porque tem a importância realmente dessa risada do Luffy também. E aí o Luffy fala não, então talvez realmente tenha alguma ligação ali de uma promessa do Loki com o Luffy. Se ele tem algum problema com isso, né? Se terá algum problema com essa promessa, e o Luffy provavelmente vai rir dizendo que não. Mesmo que a gente esteja rindo desse conteúdo, dessa produção, é importante que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal, também compartilhe esse vídeo com seus amigos. Continue comentando e reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos de One Piece aqui pela plataforma. E é claro, você também pode se tornar membro aqui do canal e continuar nos ajudando, mandando o seu valeu. Então fortaleça os conteúdos de One Piece aqui no Geek Brasil através dessas formas. Seguimos aqui para o capítulo 152, nós temos como título de Lua Cheia, né? Não preciso dizer mais nada, né? Lua é completamente ligada ali ao Gi, a Imu, a maneira como tem todas essas habilidades para os personagens e as caracterizações para todos eles. Nós então temos um ponto bem interessante sobre o Usopp, né? O Usopp tá falando aqui sobre de uma criatura gigante, né? Primeiro que ele começa dizendo, ó, você está brincando? Um homem como eu não pode ser parado por uma montanha. Por falar nisso, foi uma aventura e tanto, porque o Luffy, ele se joga de cima para baixo e acerta o Zoro e o Usopp assim que eles chegam. Inclusive, eles estão, né, a equipe ali do Zoro tá indo de baixo para cima e chega no topo. Então talvez esse capítulo seja o capítulo que o bando ali, o grupo do Luffy, chegue no mundo do sol, né? No capítulo 152 eles vêm da parte de baixo de Drum e chegam na parte de cima. Então alguma coisa pode acontecer, e aqui o Usopp tá falando que ele é bem resistente. E aí o Usopp começa a falar sobre uma vez que ele acabou derrotando ali um abutre gigantesco, né? Quando aquele abutre gigantesco tentou nos atacar, estava um pouco assustado, mas poderia dar conta dele. Ele tá falando sozinho.
Ele voou diretamente para atingir meu coração, mas pude escapar sem um ferimento. Depois coloquei uma corda enorme em volta do pescoço daquele abutre e disse para ele: eu sou o Capitão Usopp. E é claro que ele ficou morrendo de medo. Nós temos um abutre gigante agora em Elbaf. Temos um abutre gigante agora em Elbaf e ele tá vindo ali na direção dos Mugiwaras. Então, será que mais uma mentira do Usopp está prestes a se tornar uma verdade? Eu acho que se essa mentira se concretizar, eu acho que essa teoria vai ficar bem mais concreta, hein? Então, nós temos ali a conversa do Luffy pedindo para o Chopper, né, fazer parte do seu grupo e tudo mais. Mas o Chopper só chega pra eles e fala: não, eu só queria te agradecer, mas eu não posso ir junto com vocês. E aí o Chopper fala: mas não sou um humano, eu sou um monstro. Não posso ser amigo de humanos, por isso vim aqui só para te agradecer. Muito obrigado por me convidar, mas eu ficarei aqui. Se ficar entediado, venha me visitar de vez em quando. Então, ó, nós temos aqui uma relação de um convite. O Luffy está convidando o Chopper, capítulo 152. O Luffy está convidando o Chopper para fazer parte da sua tripulação. E o Chopper está negando, porque ele acredita que não seja humano, ele não pode fazer parte de um bando pirata. E aí o Luffy manda ele ficar quieto e venha participar com a gente, né? Venha com a gente fazer parte da tripulação. Aí o Chopper começa a chorar, o Zoro já fala que forma mais barulhenta de convencer uma pessoa, né, da maneira ali. E aí o Chopper fala: ok. Então, meus amigos, definitivamente o Luffy pode chamar o Loki para fazer parte da sua tripulação. Caraca, e o 52 ele tem muito essa temática de fazer parte da tripulação, né? No capítulo 52, o Luffy fala para o Zeff de que se ele conseguir derrotar o Don Krieg no final do capítulo, ele fala: se ele conseguir derrotar o Don Krieg, ele vai ser livre e vai levar o Sanji. No capítulo 152, ele chama o Chopper e o Chopper aceita. No capítulo 1052, nós temos ali o Luffy sendo convencido, tendo ali um convencimento de que Yamato iria participar do bando do Chapéu de Palha. Então o 52 ele tem uma ênfase muito grande na formação de nakamas, na formação de companheiros. Eu não sei se o Loki vai ser um companheiro do bando do Luffy, tipo igual o Yamato né? Ou até mesmo a Vivi nem tanto, porque a Vivi faz parte mesmo dos Mugiwaras. Mas tipo assim, igual o Yamato recebeu o convite, mas recusou. Outro personagem que recebeu o convite, mas recusou também é o Gaimon. E o Gaimon é no capítulo 22? Pera aí, cara, pior que é o capítulo do Gaimon, né? Outro personagem que aparece ali. Então o 2 parece ter ali alguma conexão, hein? Porque o capítulo 22 também é um capítulo que o Luffy chama alguém. Então, até então, se eu não estiver enganado na obra, o Luffy chamou 2 pessoas para o bando do Chapéu de Palha e apenas essas 2 pessoas recusaram, que é o Gaimon e também ali a Yamato, né? Yamato falou que ia seguir essa jornada como Oden. Então eu acredito que o Loki possa fazer parte do bando. A gente tem aqui a Lilith hoje, que ela possa gerar uma tecnologia. Ah, mas o Loki ele não vai caber ali no Sunny. Cara, a Lilith ela pode fazer qualquer coisa tecnológica que possa diminuir o tamanho do Loki, sabe? Tipo, diminui o tamanho do Loki, aí quando ele vai lutar, ele come sei lá o que, come uma maçã e aumenta de tamanho. A gente tá falando de One Piece, os caras simplesmente tomam leite e e se recuperam, sabe? Até o dente volta a crescer. Então, tipo assim, dá pra criar ali um artifício pra fazer o Loki fazer parte do bando. Mas aí fica nesse questionamento: fazer parte do bando como Yamato e o Gaimon fazem parte, ou fazer parte ali do bando como os outros 9 também fazem. Esse fica o questionamento sobre o Loki, mas o convite virá neste capítulo 1152. Capítulo 251, nós temos ali, a gente inverte, né, 1152, a gente inverte 251, nós temos o Apple. Lembrando que o Apple tá ligado ali ao capítulo 152, né? E olha só quem está aqui, olha só quem está aqui.
Não é o nosso MF, não é o nosso MF, caraca, é parecido, hein? É parecido, tem até um X aqui, cara, tem até um X, o MF tem um X na mão, né, no braço, né, o que fazendo a referência. Então, olha só, temos o MF aqui, e se eu não me engano, se eu não estiver enganado aqui, na história de capa do Apple, o Apple passa a ficar rico por causa da produção deste tipo de boneco, né, da produção desse tipo aqui de robô. Então, olha só, que curiosidade. Nós então temos aqui o pessoal ali, né, de Skypiea, questionando, né, falando sobre o mantra, né, sobre esse sentir ali do que tá acontecendo, do que tá rolando. E aí a gente observa a própria Aiza dizendo, né, de que ela tava sentindo as pessoas que estavam sendo derrotadas, quem estava sendo vitoriosos ali da batalha, e é bem parecido com o que a gente viu no capítulo passado, né, o Luffy, ele consegue pressentir as coisas, né, a gente tava meio que entendendo que poderia ser a voz de todas as coisas, mas como o Loki também pressentiu, pode ser apenas ali um hack da observação, né, um hack da observação bem avançado. Nós então temos ali o Usopp mais uma vez tomando, pegando ali um pássaro, né, olha lá, capítulo 152, o Usopp, ele fala que enfrentou um abutre, aqui ele se prende a um pássaro e sai todo ferrado no final. E então nós temos uma conversa ali mais uma vez, fazendo ali a ênfase, né, de que estão ouvindo vozes, estão ouvindo coisas ali, bem parecido com o que o Luffy e também o Loki tiveram no capítulo passado. Nós então observamos a reunião, né, dos Xandorianos, né, e eles estão meio que tipo assim, se reunindo pra lutar contra quem? Pra lutar contra o falso Deus. Para lutar contra o falso Deus, nós sabemos que Imu se chamou de Deus. Então talvez nesse capítulo, de forma definitiva, todos se reúnam ali para lutar contra Imu, para lutar contra esse falso Deus. E então nós temos a grande revelação nesse capítulo. Não sei que plot twist o Oda vai aprontar para nós no capítulo 1152, mas aqui esse é um dos maiores plot twists do mundo de One Piece, que é a revelação que a outra metade, que a outra parte ali de Jaya estava em Skypiea, que havia sido enviado para Skypiea. Minha cabeça explode toda vez que eu vejo esse painel. Esse painel é inacreditável, cara. Capítulo 501, nós temos ali o título de O Mundo Começa a Mudar, né? 1152, inverte ali a parte inicial, nós temos a base ali que o mundo começa a mudar. Nós então temos ali o capítulo em que eles estão em Sabaody e temos ali a revelação das espécies leiloadas, né? O Sanji realmente ali tá frisado nessa perspectiva, e vemos a maneira como o governo mundial sempre olhou para os gigantes com um certo olhar realmente assim, de que vão precisar deles em algum momento, né? Até mesmo os preços, né, sobre os gigantes de 50 milhões, tipo assim, 10 milhões de berries uma fêmea, 50 milhões de berries ali um gigante macho, né? Então tem todas essas perspectivas sobre como o governo mundial sempre visualizou os gigantes com um olhar ali definitivamente para algo que eles vão precisar usar. E aí nós então temos o capítulo, o final do capítulo 501, o Drake dizendo que eles estão pedindo por guerra. Olha só, aqui fazendo uma referência à guerra que viria a surgir em Marineford, provavelmente fazendo referência agora à guerra que vai surgir mediante aos confrontos contra Imu-sama. Capítulo 1052, nós temos como título Nova Manhã, né, referenciando completamente ao Luffy Joy Boy. Talvez aqui nesse capítulo nós tenhamos um pouco de Nika, ou no modo ali do Luffy Nika. Nós então temos a revelação, ó, de que Zou acabou indo, né, meio que tipo assim, se foi, e definitivamente ficaram se questionando e tal. E aí tem até mesmo tem um capítulo que fala sobre o título de abertura, né? Temos o título de abertura, deixa eu só ver qual capítulo que era, pra gente só não ficar jogando. Aqui, o capítulo 251, ele tem um título de abertura. Já o capítulo 1052, nós temos ali se eu não me engano, é o Nujuro, né? O Nujuro, ele falando que as fronteiras estão fechadas por enquanto. Então, a gente pode ter alguma espécie de abertura, alguma fala realmente ali sobre o povo de Wano, mediante ali, quem sabe, a história de capa ou alguma situação realmente envolvendo a Imu. Nós, então, temos ali a fala sobre Joy Boy, né? O garoto conhecido como Joy Boy, que acabou derrotando o Kaido, né? Então, tipo assim, é bem interessante. E aqui a gente consegue ver, né, essa comparação, o que é colocado ali em Wano sobre o Joy Boy. Então, mais um ponto para reforçar
de que o Luffy possa vir usar o modo Nika. Temos ali Kawamatsu e o Kinemon conversando em Ringo. Será que Yamato vai diretamente ali para Ringo ou vai ficar ainda um pouco em Hakumai? Eu espero que ela fique um pouco em Hakumai, mas aqui já tem evidências que ela pode já ir em direção a Ringo, visto que no capítulo 1052 temos referências a este país. Nós então temos ali o Zoro e o Sanji tretando, né? Então provavelmente vamos ter alguma treta, talvez tenhamos mais uma treta ali do Zoro e do Sanji no capítulo, né? Pra enfatizar ali as questões de rivalidade. E no final nós temos Aramaki chegando em Wano, né? Vindo ali, mas tipo assim, sobrevoando o Wano. Então provavelmente é mais uma parte aqui para reforçar de que as forças do Luffy podem estar chegando diretamente para o mundo do Sol. Vamos então para as perguntas do professor de Ohara. Ragnarok Animes traz o seguinte questionamento: LP, por que na saga de Marineford o Kizaru deixou de tentar atacar quando estava sob a mira de uma arma? Será que uma bala revestida de haki pode ser mortal para ele, mesmo ele sendo intangível por ser uma logia? Bom, a sua pergunta é meio paradoxal, porque se uma bala revestida de haki atinge ali um usuário de logia, cara, vai acertar, vai ferir a pessoa. Aqui a gente sabe que é a maneira como o personagem, né, consegue realmente acertar um oponente que tem ali uma logia. Mas, cara, eu acho que é basicamente o Kizaru. Essa parte é mais do que isso, né? Quando o Ben Beckman aponta ali a arma para o Kizaru ele tá sendo um pouco ali sarcástico e ao mesmo tempo preguiçoso, né? Preguiçoso, com muitas aspas, tá? Mas é o estilo dele, né? Não quer lutar, eu não queria lutar. Ele tava vivenciando, presenciando que aquela situação era uma guerra que, se eles lutassem contra o bando do Ruivo, ia virar uma catástrofe total. Então, tipo assim, quando o Ben Beckman aponta a arma pra ele, ele faz assim, sabe? É mais uma situação de que ele tá apontando, olha, vou evitar ao máximo brigar aqui e tal, até que o Sengoku fala, não, tem que brigar mesmo, tem que cair na porrada, e aí o Kizaru vai pra cima da galera, né, acaba indo pra cima da galera. A luta acontece em off, né, a luta acaba acontecendo em off, inclusive a gente observa até mesmo o Sakazuki inteiro, e aí ele vai pra cima do bando do Shanks. Depois o Sakazuki aparece com um machucado, né, o que mostra que ele acabou sendo ferido ali pelo agrupamento do Shanks. Mas eu acho que é mais uma pegada de que o Kizaru não queria lutar mesmo, da mesma forma como ele acabou fazendo em Egghead. O Dan traz uma pergunta aqui sobre o haki. LP, o que você acha do haki até o momento? Já podemos dizer que é uma energia complexa? Sabemos que suas aplicações até agora envolvem partes do corpo, lâminas, armas e o poder de certas paramécias. Bem, isso é isso por enquanto. Cara, eu acho algo simples, né? O haki, ele é algo simples, perto assim do Nen de Hunter x Hunter, que se você precisa fazer ali um TCC pra entender os aspectos e tudo mais. Mas o haki, ele tá ficando um pouquinho complexo, né? Você tem ali as bases do Ryo, você tem mais um pouquinho sobre a relação da voz de todas as coisas, se é haki, se não é haki. Agora tem essa parada do haki que consegue cortar imortalidade, de anular poderes de Akuma no Mi, mas não só ali anular a transformação, mas também anular os efeitos dos poderes das Akuma no Mi, como a gente fez, na verdade, como a gente viu ali o Lau fazendo. Então tá ficando um pouquinho complexo, mas tipo assim, eu não acho que essa é a intenção do Oda, de deixar complexo tanto assim ao ponto da gente não entender. Vai ter algumas características, alguns pontos, é complexo de, se a gente for olhar em geral, assim, globalizar o haki em toda a obra, mas depois do time skip o Oda deixa bem claro o que é haki, o que não é haki, e aí fica muito mais didático pra gente entender. Eu acho sim que ele vai meio que tipo assim explorar essas camadas para expandir ainda mais o haki, mas eu acho que sempre vai ser algo muito mais prático e fácil de entender do que, por exemplo, o Nen na vida. O Evan de Souza traz uma pergunta aqui envolvendo a Usopp e a Nami. LP, o que você acha disso? O Usopp teve condição e inteligência para criar uma arma que controla o Clima Tact, mas ele nunca criou uma arma no mesmo nível para aumentar o próprio poder. Você acha que isso vai mudar um dia e o Usopp vai fazer algo melhor para si mesmo? Olha, Evan, eu acredito que o Clima Tact funcionar da forma como funciona não tira o mérito do Usopp, é claro, mas é mais mérito da Nami do que da própria criação da arma.
porque os primeiros Clima Tactics era uma piada, né? Tipo assim, era uma piada. E aí depois a Nami, juntamente ali com o Usopp, foram aprimorando ainda mais o equipamento e hoje é essa coisa maravilhosa, juntamente com os Zeus, né? Que torna a habilidade, né? Torna ali o Clima Tact extremamente mais apelão. Então, tipo assim, não é que o Usopp fez uma arma extremamente apelona pra Nami. Não, o Clima Tact inicial era uma arma, tipo assim, que às vezes a Nami até, quando ela foi lutar, se eu não me engano, contra aquela garota, aquela mulher lá da Baroque Works, que eu não vou lembrar, acho que é alguma coisa lá com o Spider, você vê que vira quase uma piada, né? E aí no final ela consegue meio que, tipo assim, controlar a situação, mexer ali no que o Usopp fez e que, tipo assim, pra enganar a personagem. Mas e depois eles vão aprimorando juntos o Clima Tact mediante as habilidades e o controle da Nami. Lembrando que esse controle da Nami sobre o tempo é visto desde o capítulo 8 e o capítulo 9. É um desses capítulos aí. Se eu não me engano é o capítulo 8 ou o comecinho ali do capítulo 9, quando ela acaba enganando a tripulação ali do Bug, né? Fazendo um navio da tripulação do Bug afundar mediante o seu controle sobre o tempo. Então a Nami sempre teve isso. Não é porque o Usopp fez ali um equipamento, uma arma de forma muito mais eficiente para Nami e ele não, né? Para ele não, que a gente consiga ver essa dificuldade para construir uma arma para personagem. Mas pro Usopp existe essa dificuldade porque o Usopp é o personagem mais normal ali do bando, né? Quase se a gente fosse parte, se nós fizéssemos parte ali do bando do Chapéu de Palha, seríamos com toda certeza o Usopp. E o Clarador traz a pergunta que leva ao título desse vídeo. LP, o que você acha do Haki permanente? Já foram mostrados em One Piece dois exemplos de Haki permanente, as Kokutous e os Poneglyphs. As Kokutous são lâminas que ficam negras após terem o Haki do armamento imbuído nelas, e permanece assim mesmo após a morte do usuário. Outro exemplo são os Poneglyphs, pedras indestrutíveis cujo material nunca foi revelado ou mencionado. O que eu acho? Os Poneglyphs são pedras imbuídas com o Haki do rei, o que explicaria eles serem inquebráveis. Pode ser esse o tipo de Haki que os Mugiwaras vão aprender em Elbaf com o Gaban. Olha, só pra ver se eu não tô falando besteira ou se não vou falar nenhuma besteira, mas você tá confirmando algo na sua pergunta. Os Poneglyphs são estelas cúbicas maciças feitas de um tipo de pedra indestrutível atualmente não identificado. Eles têm textos escritos, os Poneglyphs históricos revelam um pedaço da história. Os Poneglyphs históricos, olha, o Clarador, só um ponto aqui, não tem nada que diga que os Poneglyphs foram feitos mesmo de Haki, tá? Não tem nada que exista na história que falam que teve revestimento. Agora, eu aceito sim a sua teoria, acho um bom ponto os Poneglyphs serem pedras normais. É muito mais fácil, eu acho, né? Muito mais fácil os Poneglyphs serem feitos de pedras normais. E aí depois Joy Boy foi lá, aplicou o seu Haki do Conquistador, mudou as estruturas ali da pedra, assim como acontece com as lâminas, que elas não voltam ao seu estado normal, acabam se tornando lâminas negras. E por isso que, se não existir ninguém com Haki maior do que o do Joy Boy, não vai conseguir destruir a pedra, não vai conseguir destruir ali os Poneglyphs. Como teoria, eu acho viável, eu acho certo. Agora toma cuidado para não sair afirmando isso, porque não existe nenhum dado, pelo menos o que eu conheço aqui e o que tá na wiki sobre os Poneglyphs, envolvendo os Poneglyphs serem feitos de Haki. O que é dito é que os Poneglyphs foram feitos em um ano e que a família Kozuki sabe ler ali. Hoje, provavelmente, existem apenas duas pessoas, né, que consigam ler os Poneglyphs, né, que é a Robin e também o pai do Oden. Então, só toma cuidado aí para não confirmar, para não sair afirmando algo que não está 100% de certeza no mangá. Mas, cara, a sua teoria eu achei sensacional e é bem provável que seja isso mesmo, que o Haki do Conquistador do Joy Boy esteja impedindo das pedras serem destruídas. E vocês, o que vocês acham? O que vocês acreditam? Acreditam mesmo que o Loki vai realmente receber o convite para fazer parte do bando do Chapéu de Palha? Ou vocês acreditam que definitivamente os Rhodes Poneglyphs, né? Ou, na verdade, não, né? E vocês acreditam que os Rhodes Poneglyphs ou os Poneglyphs normais também foram feitos ali através do Haki do Conquistador de Joy Boy? Deixa aí nos comentários pra gente continuar discutindo, permanecer discutindo aqui nos nossos vídeos sobre One Piece.